Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, na aula passada, eu finalizei a aula dando uma definição. Vocês lembram qual era a definição? Assíntota horizontal. Então, a gente vai continuar a aula de hoje partindo desse ponto. Então, vou colocar aqui para vocês de novo a definição. Então, está aqui, ó. Assíntota horizontal. A gente disse que essa reta y igual a L é a assíntota horizontal para essa curva aqui, y igual a f de x, sempre que uma dessas duas situações aqui acontecerem. Ó. O limite da função f, quando x tende a menos infinito, é igual a L. Esse L é exatamente o valor da reta y igual a L. E também, quando acontece que o limite da tua função f de x, quando x tende a mais infinito, também for esse L. Então, sempre que acontecer uma dessas duas situações aqui, sempre que existir um desses dois limites, esse valor L, a reta y igual a L, vai ser chamada de assíntota horizontal, nesse sentido. Existem casos de funções que não têm apenas uma assíntota. A gente vai ver dois casos aí que só vai ter uma assíntota horizontal. Existem casos de funções que têm mais de uma. No caso, a gente só pode ter duas, porque por definição de assíntota horizontal é quando acontece um desses dois limites. Pode acontecer do limite para uma determinada função for um determinado número L, quando x vai para menos infinito, e o limite dessa mesma função, quando x vai para mais infinito, for um outro número, digamos um outro número t, diferente. Então, é quando tem duas assíntotas distintas. Então, nesse sentido, eu poderia cobrar para vocês na prova a seguinte questão. Eu te daria lá uma função f de x e eu te diria o seguinte, olha, calcula para mim as assíntotas horizontais dessa função. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que calcular esses dois limites aqui, E depois de calcular esses dois limites, você tem que dizer que y igual a esse L é uma assíntota horizontal. No caso em que esses dois limites forem diferentes, aí você tem que dizer que o y igual a esse outro número aqui também é uma assíntota horizontal. No caso em que eles forem iguais, tu vai ter y igual a L, apenas uma assíntota horizontal. Então, esse assunto ele é bem simples, Eu vou fazer um exemplo aqui. Ele é bem tranquilo. Ó, esse primeiro exemplo aqui te diz o seguinte, ó, verificar não, ele já afirma, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal para essa curva aqui. Como é que a gente faz para verificar isso? Calcula um desses dois limites aqui. Ó. É claro que na prova eu não vou cobrar dessa forma. Eu vou te dar uma curva e vou te dizer o seguinte, calcule as assíntotas horizontais. Aí você tem que calcular o limite quando x vai para menos infinito e o limite quando x vai para mais infinito. Ok, então vamos verificar se isso acontece. Então, a gente quer verificar o seguinte, que y igual a 1 é uma assíntota horizontal para a curva y igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Como é que a gente faz para verificar isso? Nesse caso, como eu quero verificar se y igual a 1 é uma assíntota horizontal, basta eu calcular um dos dois limites para essa curva, quando x vai para mais ou para menos infinito. Então, você vai calcular isso aqui, o limite de 1 mais 1 dividido por x menos 2 ao quadrado, quando x vai para mais infinito. Como é que a gente faz para calcular esse limite? Quem lembra e quem não lembra? Vou fazer aqui bem rápido, a gente tem muita coisa para ver na aula de hoje. Esse limite aqui a gente pode separar no limite da soma, Fica o limite de 1, mais o limite desse quociente quando x vai para mais infinito. Mas eu não vou separar. Bora analisar o que acontece com o número 1, o limite de 1 quando x vai para mais infinito. Nesse caso aqui, a gente só tem uma constante, Então, aqui, limite de 1 quando x vai para mais infinito, dá o próprio número 1. Então, não vai alterar.
Então, resta apenas a gente analisar o que acontece aqui. Ó. Né? Nesse caso, olha, a gente tem um quociente. Aqui no numerador tem o número 1 e embaixo tem x menos 2, tudo isso ao quadrado. Se a gente fizer que x tender a mais infinito, né, então aqui eu vou ter um número que tende a mais infinito menos 2. Né? Então, esse resultado aqui dentro do parêntese vai dar mais infinito, né? Sim ou não? Mais infinito elevado ao quadrado ainda dá mais infinito, só o denominador que a gente está analisando. Então, a gente tem 1 dividido por um número que vai para mais infinito. O que dá isso aqui? Dá quanto isso aí? Dá mais infinito, dá menos infinito, dá zero? Dá zero, né? Tu tem um número 1 dividido por um número que cresce indefinidamente. Então, aqui, o limite só nesse quociente aqui, quando x vai para mais infinito, dá zero. Então, no limite, tudo isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 mais 0, que dá exatamente o número 1. Nesse caso, olha, o limite dessa curva, quando x vai para mais infinito, deu o número 1. Né? E como eu pedi para você verificar que y igual a 1 era uma assíntota horizontal, nesse caso a questão acabaria aqui. Você só escreveria o seguinte: logo y igual a 1 eu vou abreviar, assíntota horizontal. Aí acabaria a tua questão bem aqui. Mas, em geral, eu vou te pedir o seguinte, eu vou te dar a curva e vou te dizer o seguinte: calcula para mim as assíntotas horizontais para essa curva. Aí você tem que calcular esse limite, calcular o limite quando x vai para menos infinito e verificar se esses dois limites existem. Se existirem, quando forem diferentes, tu vai ter duas assíntotas horizontais, se forem iguais, tu só vai ter uma. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, vou continuar. Ó, exatamente o que eu falei para vocês. Tem esse outro exemplo aqui. Eu não vou fazer, eu vou deixar ele como exercício para vocês. A ideia é exatamente a mesma. Tu tem essa função aqui, ó, essa curva y é igual a 3x ao cubo mais 2x menos 1. Tudo isso dividido por 4x ao cubo menos 2. Como é que a gente faz para verificar, identificar quais as assíntotas horizontais para essa curva, caso existam? Calculo o limite para essa função aqui, quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Ok, então eu vou pular isso aqui, vamos para a parte mais interessante. Ok, então agora a gente acabou a parte de limite no infinito, né? Quando x ia para mais infinito ou para menos infinito. Agora a gente vai entrar na parte de limite infinito. O que é o limite infinito? Né? Então, eu trouxe aqui a definição. Ó. Tu tem aqui uma função f e p é um número real. Então, quando você calcula o limite da tua função p, da tua função f, quando x tende a p, se esse resultado dá mais infinito, detalhe muito importante, quando eu estou te dizendo que esse limite aqui é mais infinito, eu não estou te dizendo que mais infinito é um número. É importante deixar isso bem claro. Esse limite aqui não é um número. Eu poderia perguntar para vocês, olha, eu calculei o limite dessa função e deu mais infinito. Isso quer dizer que esse limite existe? Quem acha que sim? Você acha que esse limite existe? Quem acha que esse limite não existe? Bora, gente, vocês estão... Depois de sexta-feira eu pensei que vocês iam perder a vergonha, né? Que eu fui lá na sala de vocês, vi a monitoria, vocês não querem mais. Chega aqui, parece que é outro mundo, né? Tem que parar com isso. Olha, detalhe. Quando tu calcula o limite de uma função, quando x tende a p e dá algo desse tipo, mais infinito, eu estou te dizendo que esse limite aqui não existe. Para um limite existir, o resultado do limite, o valor que aparece aqui, tem que ser um número real. E mais infinito não é um número real. É só uma representação que a gente coloca para estudar o comportamento da função. Isso aqui está te dizendo o seguinte, olha, quando o teu x está próximo do número p,
a tua função tem esse comportamento, ela cresce indefinidamente. Não estou te dizendo que o limite é mais infinito. A tua função está crescendo indefinidamente. Pode ser 1 milhão, 1 bilhão. Qualquer número que eu pegue, ela fica maior. Então, formalmente, dizer que o limite da função f de x quando x tende a p é mais infinito significa isso aqui. Dado qualquer número m positivo, existe um delta também positivo, tal que essa desigualdade aqui, 0 menor que módulo de x menos p menor que delta, vai implicar que a imagem da tua função vai ficar maior que esse m. Esse m aqui pode ser qualquer, 1 bilhão, 2 trilhões. Se esse limite é mais infinito, então qualquer número que tu coloque aqui, eu sempre consigo um outro número que essa desigualdade vai implicar nessa. Então essa é a definição formal de limite infinito. Então mais na frente a gente vai fazer algumas brincadeiras com essas definições aqui. Daqui a pouco vai aparecer limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito. A gente vai misturar a definição de limite lateral com limite infinito. Vai ser bacana. Então, deixa eu passar aqui. Analogamente, dizer que o limite da tua função f, quando x tende a p, é menos infinito, significa dizer que qualquer número negativo que eu pegue, sempre vai existir um número positivo, de modo que essa desigualdade aqui, 0 menor que módulo de x menos p, menor que delta, vai implicar que a imagem da tua função vai ficar menor do que esse número negativo que tu pegues. Então, é basicamente isso. Por exemplo, bora considerar essa função aqui. Olha, eu já estou misturando aqui as coisas. Estou pegando uma função, aqui é a função f de x igual a 1 sobre x, e estou fazendo x tender a 0 pela direita. Ou seja, estou me aproximando do zero usando valores maiores que zero. E o resultado está dando mais infinito. Então, como é que você mostra isso aqui? Bom, o que a gente tem, A gente só tem a definição. Essa bem aqui. Então, eu vou misturar essa definição com a definição de limite lateral, à direita, para provar isso daqui. Mas antes de usar isso, eu trouxe para vocês aqui uma tabela. Analisa o que acontece com a imagem da tua função quando o teu x se aproxima de zero pela direita. Olha, quando o teu x é 1, a imagem está dando 1. Quando o teu x aqui já é 0,01, estou me aproximando de zero, usando valores maiores, a imagem já está dando 100. Quando eu me aproximo de zero, mais ainda, por exemplo, esse último aqui, 0,0001, a imagem já está dando 10.000. Então, a imagem está crescendo muito, mas o valor de x está se aproximando de zero. Então, graficamente, a gente pode pensar nisso aqui. Essa função aí, para provar isso aqui, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero, pela direita. É mais infinito. Esse meu mais infinito ficou muito feio. Melhorou. É mais infinito. Então, o gráfico dessa função aqui, função f de x igual a 1 sobre x, é mais ou menos isso aqui. Olhando só para o lado positivo, é mais ou menos isso daqui. Ela vai crescendo aqui quando o teu x se aproxima de zero. Então, quando eu me aproximo de zero pela direita, a imagem da tua função vai para onde? Se eu pegar um ponto bem aqui assim, a imagem dela está nessa altura. Se eu pegar um ponto mais para cá, a imagem dela já está mais alta. Então, quanto mais eu me aproximo de zero, mais a imagem da tua função cresce. Então, dá mais infinito, mas não é assim que a gente prova. Eu estou só usando o auxílio do gráfico para dar uma estudada nessa função aí. É sempre interessante você tentar observar o gráfico da função, nem sempre é possível. Tem funções que é complicado a gente desenhar o gráfico. Mas é sempre interessante você analisar isso. Ok, professor, mas como é que a gente mostra isso? Usando a definição. Nesse caso, a gente vai usar a definição de
limite infinito, junto com a definição de limite lateral à direita. Então, dizer isso aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, que para todo m maior que zero, né, vai existir um delta também maior que zero, de modo que tal que lembrando de limite lateral à direita, né, como o x está se aproximando de zero pela direita, eu vou escrever isso aqui, 0 menor que x menor que delta. Isso vai implicar que a tua função f de x tem que ficar maior que m. Esse m que eu tomei bem aqui, ó. Dado qualquer m positivo, eu vou obter um delta de tal modo que essa desigualdade vai implicar nessa aqui. Então, eu tenho que sair daqui e chegar nessa desigualdade. Tá, lembrando lá da definição de limite lateral, né? Se não fosse o zero aqui, se fosse um p, essa desigualdade ficaria assim, né? P menor que x, menor que p mais delta. Só para associar, né? Como p é zero, aí aqui fica zero mais delta, fica só o delta. Só para ficar bem claro isso. Então, aqui é o seguinte, né? Usando essa desigualdade, eu quero chegar nessa aqui. Então, dado um m, quem é delta? Essa é a ideia. Ok. Então, você vai escrever o seguinte, tome delta igual a 1 sobre m. Então, qualquer delta que qualquer valor de m que você me der, eu vou te dizer, olha, o delta é desse jeito. Se o m for 2, o delta é igual ao meio. Se o m for 3, o delta é igual a 1/3. E assim vai. Esse valor aqui é um número positivo, porque o m é positivo, por hipótese, né? Além disso, observa o seguinte. Se eu isolar o m aqui, quem vai ser o m? Vai ser igual a 1 sobre delta. Ok, guarda essa informação aqui. Agora a gente vai supor isso e vai chegar aqui, né? Então, escreve o seguinte, x menor do que delta, isso implica o seguinte. Ó, x é um número positivo por hipótese. Se eu estou supondo isso aqui, ele tem que ser maior que zero, né? E menor que delta. Se eu inverter aqui as frações, eu vou inverter a desigualdade. Então, isso aqui vai dizer o seguinte, 1 sobre x, como aqui o x é menor, quando eu inverter vai ficar maior, sim ou não? E eu vou inverter aqui do outro lado também, vai ficar 1 sobre delta. Ora, do lado esquerdo já tenho o que eu quero, sim ou não? 1 sobre x, ó, que é a nossa função. Maior que 1 sobre delta. Só que o delta, eu tomei dessa forma justamente porque aqui dá certo. Ó. Quando eu isolo m, vai ser igual a 1 sobre delta. Então, só para organizar, você escreve isso aqui. Ó. 1 sobre x é maior que o m, porque o m, a gente acabou de ver aqui que era igual a 1 sobre delta, que aparece bem aqui. Então, nessas condições aqui, eu acabei de provar que o limite dessa função, 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito. Ok, eu gosto mais dessa demonstração aqui, mas a gente não vai usar muito ela. Eu sei que muitos de vocês não gostam, né, de usar os épsilons e deltas, mas não é problema. A gente vai usar mais as propriedades e muitos teoremas que a gente vai ver hoje aqui. Não são teoremas difíceis, né? Olha, o que eu acabei de comentar, né? Eu coloquei o gráfico ali para vocês e eu trouxe ele aqui também no slide. Ó. Nota que quando x aqui se aproxima de zero pela direita, o valor da tua função aqui lá na imagem está crescendo. Ó. Quanto mais eu chego próximo do zero, mais a imagem cresce aqui. Ó. E a gente acabou de mostrar ali, pela definição, que esse limite aqui era mais infinito. Ok? Ó, como exercício, peço para vocês fazerem isso daqui. Ó.
mostra que o limite dessa função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, agora é menos infinito. Graficamente, fica fácil de identificar. Quando x se aproxima de zero aqui pela direita, ó, nessa direção aqui, a imagem da tua função está decrescendo. Tá indo aqui para a parte negativa. Como é que eu provo, professor? Da mesma forma que eu fiz ali, usando a definição de limite infinito, nesse caso a tua função vai para menos infinito, e limite lateral à esquerda, agora. Ok, agora a gente vai brincar um pouquinho aqui, ó. Olha essa função aqui agora. Peço para vocês, se fosse hoje a prova, eu ia pedir para você, mostra que o limite dessa função aqui, f de x igual a x, é a função identidade, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Então a gente já está misturando as coisas aí. Limites infinitos no infinito. Como é que a gente faz para mostrar isso? É usando a definição, né? Então a gente quer mostrar isso aqui agora. Que o limite da função f de x igual a x, a função identidade, quando x vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Como é que a gente faz para mostrar isso? Usando a definição. Que definição? De limites infinitos, quando x vai para mais infinito. Limites infinitos no infinito. Então, o que você quer provar aqui? Dizer que esse limite aqui é mais infinito significa dizer o quê? Que para todo m que eu pegue positivo, vai existir um outro número n também positivo, tal que isso aqui vai acontecer. Ó. X maior que o número n vai implicar que a imagem da tua função f de x, que nesse caso é a função identidade, vai ficar maior que o m. Essa aqui é bem trivial, né? Não é tão difícil. Ok, então, se vocês me derem um número m, eu vou dizer quem é o n que cumpre essa implicação aqui. A ideia é sempre essa. Então, eu vou te dizer o seguinte, se tu me der qualquer m, eu vou escrever o seguinte, ó, tome n igual ao número m, sempre. Dado qualquer número m, eu vou te dizer o n é igual a ele. Se tu me der o m sendo 100, vou dizer que o n é 100. Se tu me der o m 200, o n vai ser 200. Assim, olha o que vai acontecer. Se isso aqui acontece, x maior que n, aí já acabou, né? Porque olha o que vai acontecer. Esse x aqui não é a tua função já? Né? E como eu disse que o número n era exatamente o número m, então eu vou concluir isso daqui, que o x vai ser maior que o m. Aí acabou. Sem graça essa, né? Poderia me perguntar, professor, questão de prova? Não, não vai cair uma dessa na prova, não. Muito fácil. Ok, bora continuar aqui. Ok, das definições agora que a gente acabou de ver, né, de limites infinitos, a gente tem alguns resultados muito importantes, né, que são esses teoremas aqui. Ó. Hoje a gente vai ver muito teorema, né, mas eles não são difíceis. Né, alguns deles não é necessário você nem gravar na cabeça, você já meio que intuitivamente você já usa eles sem saber. Por exemplo, esse daqui, ó, tu tem uma função fg, tais que o limite da tua função f, quando x tende a p, é mais infinito, e o limite da tua função g, quando teu x também tende a p, ou seja, essa tendência aqui tem que ser a mesma. É um número L. Nessas condições, olha o que a gente tem. Ó. Se esse L é um número positivo, então o limite da soma de uma função que vai para mais infinito e outra que vai para L também é mais infinito. É importante lembrar, esse mais infinito não é um número. Eu vou bater nessa tecla, que tem, às vezes o aluno confunde o mais infinito com um número e quer sair fazendo conta com o mais infinito. Mas na frente eu vou dar um exemplo que isso dá problema. E o limite do produto de uma função que vai para mais infinito e uma outra função que vai para um número L positivo também dá mais infinito.
Por outro lado, se esse L for menor que zero, ou seja, for negativo, então a soma ainda vai dar mais infinito, ou seja, tu tem o limite de uma função que vai para mais infinito e uma outra que o limite dá, por exemplo, menos 3. Aí tu tem mais infinito somado com menos 3. Ainda vai dar mais infinito, né? Porque essa função aqui está crescendo indefinidamente. E o limite do produto, agora aqui, é como se você fosse fazer... Na verdade, você faz um jogo de sinal. Aqui vai dar mais infinito e essa daqui vai dar um número negativo. Mais com menos vai dar menos aqui. No caso, como a tua função f vai para mais infinito, se você trocar o sinal dela, vai para menos infinito. A ideia é essa. Ok. E se for o contrário, né? Se a tua função f aqui, ao invés de ir para mais infinito, ela for para menos infinito. Esse teorema também vale, só que com algumas modificações. Ó. Então, o limite da f, quando x tende a p, é menos infinito, e o limite da g, quando x tende a p, é um número L. Então, se esse L for positivo, ó, maior que zero, então o limite de uma função que vai para menos infinito mais um número positivo, ainda vai dar menos infinito. A mesma ideia do resultado anterior. E o produto, ó, é como se você fosse fazer o jogo de sinal aqui. Ó. Essa daqui vai para menos infinito e essa daqui vai para um número positivo. Mais com menos vai dar menos. Como a tua função f ela vai para menos infinito, então esse resultado é menos infinito. E se esse L for menor que zero, aí olha o que acontece. O limite da soma, essa aqui vai para menos infinito e esse aqui vai para um número menor que zero, ainda vai dar menos infinito, sem problema. E o limite do produto, ó, essa daqui vai para menos infinito e essa aqui vai para um número negativo. É como se você fosse fazer menos com menos, tem que dar mais. Como a tua f vai para menos infinito, então isso aqui vai dar mais infinito. E tem mais teorema, né? Vai ter um monte hoje, vocês vão até enjoar a minha cara de tanto teorema. Então, tu tem aqui uma função f, tal que o limite da tua função f é mais infinito. Então, se o limite da tua g agora, a gente vai trabalhar com as duas indo para o infinito e para o menos infinito. Se o limite da tua função g é mais infinito, quando x tende a p, tanto para f quanto para g, então a soma vai dar mais infinito. Ok. E o produto ainda vai dar mais infinito. Então, a soma de duas funções que dão mais infinito dá mais infinito. O produto de duas funções que vão para mais infinito dá mais infinito. Aí olha essa outra situação aqui. Se a tua função g for para menos infinito, o produto de uma função que vai para mais infinito com uma que vai para menos infinito, dá menos infinito. Aí você pode perguntar assim, professor, não tem como somar a f com a g, sendo que a f vai para mais infinito e a g vai para menos infinito? Nesse caso, não. A gente não tem um resultado para isso. Né? Aí você poderia pensar, por exemplo, na seguinte situação. Bora apagar isso aqui. Você poderia pensar o seguinte. Porventura você esteja calculando lá, né, um limite lá na sua lista de exercícios e aparecesse esse aqui. Ó. Limite x ao quadrado menos x quando x tende a mais infinito. Se existisse um teorema que dissesse que mais infinito com menos infinito é zero, você já poderia usar aqui direto, né? Se existisse, você poderia fazer o seguinte, bom, isso aqui vai dar, olhando para cá, x ao quadrado, quando x vai para mais infinito, dá mais infinito. Aqui, menos x, quando x vai para mais infinito, vai dar menos infinito. Isso daqui, ó, porventura você fazer na sua casa, chegar num resultado desse tipo e você fizer isso daqui, até eu vou chorar lá em casa. Não pode. Isso aqui está proibido. Né? Quando isso aqui acontecer alguma vez na vida de vocês, por favor, apaga tudo que você fez e começa de novo, porque não está certo não. Ok. Por quê? Se a gente for analisar essas duas funções aqui como duas funções separadas, ó,
Essa x² aqui a gente pode pensar como sendo uma função g. Então, se a gente analisar o limite separado, limite da... Pensando a x² como sendo a f, né? F de x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui vai dar mais infinito, pensando na f como sendo a x². E o limite da função g de x, quando x tende a mais infinito, dessa função menos x aqui, né? Isso aqui vai dar menos infinito. Esse limite da f dá mais infinito. Significa dizer que... Opa, faltou escrever aqui. Vocês nem falam nada. Né? Significa dizer que a tua função cresce indefinidamente. Né? Esse limite não existe. Tu só sabe que o comportamento da tua função quando x cresce é que a imagem da tua função também cresce. Analogamente, o limite da g quando x vai para mais infinito está dando menos infinito. Esse limite aqui não existe, mas tu sabe me dizer o seguinte, olha, o comportamento dessa função g quando x vai para mais infinito é menos infinito, ou seja, ela está decrescendo. O quanto que ela está decrescendo? Indefinidamente. Ok. Você poderia perguntar aqui pra gente? Bora, vem logo, não tem vergonha não. Diz aí teu nome, o curso, rapidinho. Tá prestando hoje. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Carlos. É o nome do seu curso? Engenharia da Computação. Certo. Eu gostaria de saber ali, quando o x² ali e o x fosse positivo ali, depois do x². Se fosse positivo? Isso. Aí não Como teria ficaria? problema. Tá. Bora entender a pergunta dele. Então, só antes de responder a pergunta dele, deixa eu só finalizar aqui, né? Na verdade, já finalizei. Deixa eu apagar isso aqui. Né? A pergunta, deixa eu ver se foi isso, né? Se fosse positivo aqui, né? Aí aqui você já poderia aplicar o resultado que a gente tem, que é esse bem aqui, ó. Se a tua função f vai para mais infinito e a tua função g vai para mais infinito, então o limite da soma está dando mais infinito, ó. Olhando para essa daqui, ó. Essa aqui vai para quem? Mais infinito. E essa aqui vai para onde? Mais infinito. Então, o limite da soma de uma função que vai para mais infinito com uma outra função que também vai para mais infinito, nesse caso aqui dá mais infinito. Então, sem problema nesse caso. A questão é se tu tivesse um menos aqui. Isso aqui não dá para calcular direto. Limite x² menos x, quando x tende a mais infinito. Aí, nesse caso aqui, você pode fazer o seguinte. Bora resolver esse aqui logo, eu já botei mesmo, né? Tira o x aqui, tira x² em evidência. Olha o que acontece. Então, isso aqui vai ficar o limite. Quando x tende a mais infinito, aí eu vou escrever o seguinte, x². Esse número eu estou tirando em evidência, então eu vou pegar esse e vou dividir por x². O que dá? Sobra 1, né? Menos, esse número dividido por x² sobra 1 sobre x. Aí você vai analisar esse limite aqui agora. Quando o x vai para mais infinito, olhando só para dentro do parênteses aqui, o que acontece? Tu vai ter menos 1 dividido por um número que vai para mais infinito. Então, essa fração aqui ela vai tender a zero. Aí, o que sobrou aqui dentro do parênteses? Quando a gente passa o limite, sobrou só o número 1. Né? Então, quando a gente passa o limite, nesse caso aqui, ó, nota que é bem diferente do que está lá, aí vai ficar x² que multiplica 1 aqui. Como o x vai para mais infinito, né, isso aqui é um número positivo, esse resultado aqui vai ser mais infinito vezes o número 1, que dá mais infinito. Viu como tá bem diferente, né? Se você colocasse mais infinito, menos infinito e pudesse cortar, dava zero, o que não acontece. Ficou bem entendido isso, gente? Alguma dúvida? Por favor, fale. Ok, então bora continuar. Ninguém está com dúvida, né? Esse aqui eu comentei? Comentei não, né? Mas é análogo ao anterior.
tem aqui uma função f que vai agora para menos infinito e uma função g que vai para mais infinito aqui nesse primeiro caso. Então, se f vai para mais infinito, menos infinito e a g vai para mais infinito, o produto entre elas vai dar menos infinito. Você tem que fazer aqui um jogo de sinal. Ó. Menos com mais dá menos. Como as duas estão crescendo, vai para menos infinito. Se o limite da tua g é menos infinito, então, nesse caso, tu vai ter a soma. Essa vai para menos infinito e essa vai para menos infinito. Então, a soma delas é menos infinito. E o produto entre elas, nesse caso, é mais infinito. Ó. Menos infinito vezes menos infinito. No limite vai dar mais infinito. Ok? Então, já que a gente conseguiu ver esses teoremas aqui, matematicamente eu gostaria de demonstrar todos eles, né? Mas a gente não tem muito tempo para isso. Então, eu trouxe aqui alguns limites para a gente calcular. Ó, esse primeiro aqui e esse segundo é muito parecido com esses exemplos que eu coloquei aqui. Então, anota esses dois aí, vai ser dever de casa para vocês, hoje, quando chegar em casa, assim, lá por volta das 11h30 da noite, depois daquele filme, aí você senta lá e mete ficha, resolve tudo que a gente resolveu hoje, faz de novo, não quero ver ninguém tirando nota baixa comigo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde é que eu tô, isso aqui já foi, isso aqui também já foi, aqui. Tá. Então, esse item A e esse item B é exercício para vocês. Eu vou fazer agora esse item C. Vou deixar o item D também para casa, ele não é difícil. Né? Então, para resolver esse daqui, você vai ter que fazer uma jogadinha aqui, que é bem simples. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado desse número que está aqui. Ou seja, multiplicar por 1 mais a raiz de x mais 3, em cima e embaixo. E faz os cálculos que vai dar certo. Então, bora fazer esse item 3 aí. Deixa eu apagar ali. O item C, né? O item C te diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui rápido. O item C te diz o seguinte. O limite, quando x tende para menos infinito, de quem? X ao cubo mais 3x menos 1. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais o x mais 1. É isso daqui que a gente tem que resolver agora. Como é que a gente faz para resolver isso daqui? A estratégia é bem simples, na verdade. Eu vou tirar no numerador a potência x elevado ao cubo, né? A maior potência, x elevado ao cubo. E no denominador, eu também vou tirar a maior potência, x ao quadrado. E vou fazer conta nesse sentido. Então, se eu tirar no numerador x ao cubo, olha o que vai ficar. Limite, quando x tende a menos infinito, vou tirar x ao cubo, o que sobra? Vai sobrar o seguinte, quando eu tiro x ao cubo daqui desse primeiro termo da soma, vai sobrar só o número 1. Mas, tirando x ao cubo daqui, vai ficar 3 sobre x ao quadrado. Não é isso? Observa o seguinte, se você multiplicar aqui, ó, x ao cubo vezes 3 dividido por x ao quadrado, vai ficar x ao cubo aqui em cima e vai simplificar. 2x daqui com 2 aqui de cima, vai ficar um x aqui em cima, que volta para cá. Né? Mas, como aqui não tem a variável x, vai ficar, mais não, menos, né? Menos 1 sobre x ao cubo. Isso aqui no numerador. No denominador, eu vou tirar x ao quadrado. X ao quadrado, abre parênteses, vai sobrar o quê? 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Observação. Se você tiver dúvida em fazer esse tipo de manipulação no teu limite, eu aconselho que você pratique bastante lá na casa de vocês. Né? Faça bastante isso aqui, tire em evidência,
multiplica de novo para ver se realmente é isso que você fez. Mas se você não tiver dúvida, pode proceder sem problema nenhum. Então a gente chegou nesse quociente aqui agora. Observa que eu posso simplificar aqui, ó, esse com o número daqui. E o que, que vai sobrar? Eu vou escrever bem aqui. Ó. Vai sobrar o limite, quando x tende a menos infinito, de quem? Aqui em cima vai sobrar um x. Deixar ele aqui fora a parte. Ainda que no numerador vai ficar 1 mais 3 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Tudo isso dividido por 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Então, agora, observa o seguinte, que a gente pode enxergar esse x aqui como sendo uma função f de x, e tudo isso que sobrou aqui como sendo uma função g de x, sim ou não? Sim, né? Aí o que, que você faz? Analisa o limite desse quociente aqui quando x vai para menos infinito. Aqui, quando x vai para menos infinito, essa fração bem aqui de dentro vai para onde? Vai para zero. Então, aqui vai a zero. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Vai ter o número 1 dividido por um número muito pequeno. Né? Opa, muito pequeno que eu estou querendo dizer negativamente. Né? Vai ser um número muito grande, só que com sinal negativo. Aqui também vai para zero. E aqui no denominador, aqui vai a zero, aqui vai a zero. O que, que sobra quando a gente faz o x tender para menos infinito, aqui olhando só para o quociente? Sobra o número 1 aqui em cima e sobra o número 2 aqui no denominador. Ou seja, sobra meio, né? E aqui, quando o x vai para menos infinito, isso aqui vai para onde? Vai para menos infinito, né? Então, o resultado desse limite aqui é bem simples. Ó. Aqui vai para menos infinito e aqui está indo para meio. E quanto é o produto de uma função que vai para menos infinito e outro que vai para um número positivo? É menos infinito, né? A gente acabou de ver no teorema. Isso aqui vai dar menos infinito. Todo mundo entendeu isso aqui? É difícil? Vai ter questões assim que vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Bora ver qual é a outra que eu vou fazer. Sim. Daqui para cá, né? Certo. Eu vou olhar para o numerador e vou tirar a maior potência. A maior potência aqui é x ao cubo. Eu vou tirar em evidência. Quando eu faço isso, estou fazendo o seguinte, eu vou colocar aqui x ao cubo e vou pegar cada parcela dessa soma e vou dividir por x ao cubo. Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu fazer bem aqui para ti. Vai ficar assim. Então vou botar aqui o x ao cubo. Aí dentro do parênteses eu vou repetir o que está lá no numerador, x ao cubo mais 3x menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo mundo por x ao cubo. Divide esse por x ao cubo, divide esse por x ao cubo e divide esse por x ao cubo. Então, a conta é essa daqui, lá no numerador. X ao cubo dividido por x ao cubo dá quanto? Então, vai ficar x ao cubo, que multiplica. Aqui vai dar 1, né? Dá 1. Mais, aqui você tem 3x dividido por x ao cubo. Vai simplificar um expoente daqui com esse x aqui. O que sobra? Sobra 3 sobre x ao quadrado. Tirar 1 daqui com 1 daqui de cima. Menos, esse último aqui vai ficar ele mesmo. Que é exatamente o que eu coloquei bem aqui. Então, essa é a ideia para, quando eu falo tirar em evidência, eu estou querendo te dizer isso aqui que eu acabei de fazer. Então, coloco o x ao cubo aqui fora e depois eu divido todo mundo aqui dentro por x ao cubo e faço essa conta. Entendeu?
Ok. Essa última aí, vou fazer o item E, o item D também é dever de casa. Então tem A, B e D para vocês fazerem em casa. Então deixa eu apagar aqui, vou colocar esse limite aqui para a gente calcular rapidinho. Ele é bem simples, na verdade. Então, limite, quando x vai para 0 pela direita, de 3x ao quadrado mais 2, dividido por x ao cubo. Certo, muito bem. Esse aqui eu quero fazer ele porque ele é interessante, né? Nota que várias vezes eu estou utilizando esse recurso aqui, ó, tirar em evidência e fazer as contas. Nesse aqui ele é mais simples do que isso. Ao invés de pensar nesse quociente dessa forma, eu posso pensar da seguinte forma. Vou pensar nesse limite assim, ó, como sendo o limite, no x tender a 0 pela direita, de quem? Eu vou escrever 3x ao quadrado sobre 3x ao cubo, mais 2 sobre x ao cubo. Então, só separei aqui em duas frações. Ó. Então, vou ter isso daqui. Aí você tem que analisar o que acontece em cada uma delas. Aqui eu posso simplificar, né? Tira esse x ao quadrado aqui com esse cubo daqui. E fica assim, ó. Limite, quando x tende a 0 pela direita, aqui vai ficar 3 sobre x, mais aqui vai ficar 2 sobre x ao cubo. E agora, o que vai acontecer? O que acontece quando x se aproxima de 0 aqui, usando valores maiores que 0, aqui, nesse quociente? Se fosse 1 sobre x, era mais fácil, né? A tua função cresce. Nesse caso, essa função tem o mesmo comportamento. Quando x se aproxima de 0 pela direita, essa função aqui, a imagem, cresce também indefinidamente. O gráfico dessa função é muito parecido com a da função x². Função x² não, com a função 1 sobre x. Só que essa daqui ela ainda cresce mais rápido, porque está multiplicado por 3. Ó. Então é algo assim. O gráfico dessa função aqui é algo assim. Então quando x se aproxima de 0, a imagem está dando quanto? Está crescendo, né, indefinidamente. Então aqui está dando mais infinito. E aqui? A mesma coisa, né? Nota que o x se aproxima de 0 pela direita. Então, se é pela direita, é valores maiores que 0. Então, o número que é maior que 0 elevado ao cubo. Né? Então, quanto mais eu me aproximo de 0 aqui pela direita, por mais que tenha o número 2 aqui em cima, isso aqui está crescendo. Então, isso aqui também está dando mais infinito. E quanto é que é o limite da soma de duas funções que vão para mais infinito? Essa vai para mais infinito, essa vai para mais infinito. Está dando mais infinito. Então, nota que não é difícil, né? Às vezes é uma sacadinha ali que a gente tem que lembrar para resolver o problema. Ok, então bora continuar, né? Então, tem mais 3 questões aí para casa, exercício. Mais um teorema agora. Falei que tem muito teorema hoje. Então, esse teorema te diz o seguinte, se tu tem duas funções f e g, agora o limite da tua função f de x existe, é igual ao número L, quando x tende a P, esse L tem que ser diferente de 0, e a tua função g agora, ela se aproxima de 0 quando x se aproxima de P. Nessas condições, a gente tem essas 4 situações aqui. Ó. Se o L é positivo e a função g se aproxima de 0 a valores positivos, né? Quando eu falo assim a valores positivos, eu estou pensando na imagem da tua função g. A tua função g se aproxima de 0 usando valores maiores que 0. Se aproxima de 0, mas com valores maiores que 0, ou seja, estou pensando na imagem dessa função g aqui. Tende a 0 a valores positivos. Então, essa daqui é um número L, nesse caso positivo, essa aqui tende a 0 a valores positivos. Nessas condições, esse limite aqui é mais infinito.
Ok, e se esse L for positivo e a tua função g tender a zero a valores negativos, ou seja, a imagem da tua função g se aproxima de zero, só que a valores negativos, ou menores que zero, então nesse caso aqui, essa função de cima vai dar um número L positivo e essa aqui se aproxima de zero usando números negativos. Nesse caso dá menos infinito. Por outro lado, se esse L for negativo e a tua função g se aproximar de zero a valores positivos, então o limite desse quociente agora vai ser menos infinito, porque no numerador aqui esse L é menor que zero. E se o L é menor que zero e g tende a zero a valores também negativos, então o limite desse quociente vai ser mais infinito. Ok, bora entender isso aí mais nos exercícios, né? Bora fazer... Deixa eu apagar aí. Bora fazer esse item. Eu vou fazer o item A e vou deixar o item B para vocês. É a mesma análise. Ok, o limite é quando x tende a 4 a valores positivos, a valores maiores que 4, né? Dividido por x menos 4. Como é que eu calculo esse limite aqui? Então, a gente vai aplicar o teorema que a gente acabou de colocar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Verifica o limite dessa função de cima. Então, limite de x quando x tende, a tendência tem que ser a mesma, tende a 4 pela direita. O limite dessa função de cima é esse aqui, ó. Tá dando quanto? Nesse caso aqui dá o número 4, né? Tá o número 4. E esse 4 é maior que zero. Ok, então essa é a primeira parte. Depois você analisa o limite da função que está no denominador. Nesse caso, se tender a zero, aí você tem que pensar, tende a zero a valores positivos, ou seja, a imagem é um número maior que zero, que se aproxima de zero, ou a valores negativos, ou seja, a imagem é um número menor que zero, que está se aproximando de zero. Então, esse limite a gente já calculou e você tem que calcular esse outro aqui, ó. Limite de x menos 4 quando x tende a zero não, a 4 pela direita. Isso aqui está dando quanto? Nesse caso aqui, está dando zero. Ok, então o limite dessa função aqui dá 4, que é maior que zero. O limite dessa função que está aqui embaixo dá zero. Aí você se faz a seguinte pergunta, a valores positivos ou a valores negativos? Aí você tem que olhar para cá e pensar. Como o x está tendendo a 4 pela direita, eu estou pegando valores aqui maiores que 4, né? Então, quando eu pego um número maior que 4 menos o 4, eu me aproximo de zero, só que esse resultado aqui é sempre maior que zero. Então, esse limite aqui, né, é a valores positivos. Então, isso aqui, a valores positivos. Então, esse limite aqui está tendendo a zero a valores positivos. Então, você só tem que analisar aqui e já me dizer de cara o que vai dar. Então, esse aqui é um número maior que zero, né? Está dando 4, e isso aqui tende a zero a valores positivos. O que o teorema diz? Bora voltar lá. Essa bem aqui, ó. Se o limite da tua função f é um número positivo e o limite da tua função g é zero a valores positivos, então esse limite aqui é quanto? Mais infinito. Que é justamente o que aconteceu aqui, ó. Aqui está dando 4 no limite, ó, que é um número positivo, e aqui está tendendo a zero a valores positivos. Nesse caso, isso aqui está dando mais infinito. Então, de cara, você já consegue me dizer o item B lá, sem fazer conta? Sim, né? Bora analisar. Aqui no numerador, né, eu estou me aproximando de 4 agora pela esquerda. Não é negativo isso aqui, viu? É números menores que 4. Mas esse limite aqui em cima dá 4, que é maior que zero. Aqui embaixo eu estou me aproximando do 4 aqui,
usando valores menores que 4. Então, aqui, ó, no denominador dessa fração, eu vou me aproximar de 0, só que há valores negativos nesse caso, porque aqui eu estou pegando valores menores que 4. Então, um número que é menor que 4 menos 4 dá menor que 0. Então, nesse caso, esse segundo limite aqui dá menos infinito. Ok. Então, tem mais exemplos aqui. Esse aqui, eu vou deixar como dever de casa para vocês. A ideia é exatamente a mesma. E eu vou fazer esse próximo aqui. Ó. Vou fazer o item A. O item B é só comentário, é bem análogo. Ok, o que diz o item A, né? Então, a gente vai usar esse teorema de novo. Então, bora passar o limite nas funções aí, no numerador e no denominador, e analisar o que acontece. Então, a gente quer calcular esse limite aqui, ó, limite da tangente de x, quando x tende a quem? A π sobre 2 pela direita. Detalhe, quando eu escrevo π sobre 2 e boto esse símbolozinho de mais aqui, você tem que lembrar que isso aqui agora a gente está trabalhando com ângulo, né? Então, estou pegando um ângulo maior que π sobre 2 e estou me aproximando de π sobre 2. Isso tem que ficar bem claro. Ok, então deixa eu reescrever isso aqui, né? Escrever a tangente de x é a mesma coisa que escrever isso daqui, né? O limite, quando x tende a π sobre 2 pela direita, usando valores maiores que π sobre 2, de quem? Do seno de x dividido pelo cosseno de x. É isso aqui que a gente tem que calcular. Aí o que você tem que fazer? Calcula o limite da função de cima. Então, calcula o limite do seno de x quando x tende a π sobre 2 pela direita. Certo. Eu vou desenhar o círculo trigonométrico que vai ficar mais fácil de enxergar. Vou desenhar bem aqui. Olha, até que ficou mais ou menos o meu desenho. Tá. Esse aqui, horizontal, é o eixo do cosseno e vertical o eixo do seno. π sobre 2 está bem aqui, ó. Vou colocar assim. π sobre 2. É esse ponto bem aqui. Esse limite aqui, quando x se aproxima de π sobre 2 pela direita, lembrando, isso é o valor do ângulo, né? O ângulo é a abertura aqui no sentido anti-horário. Como eu estou me aproximando pela direita, eu estou me aproximando desse lado aqui, ó. Por exemplo, eu pego um ponto bem aqui, ó. Então, a abertura desse ponto aqui é maior que π sobre 2. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, eu estou me aproximando desse lado aqui, ó. Então, pego outro ponto aqui. Quanto mais eu me aproximo, quanto é que vai dar o valor do seno nesse ponto? Dá exatamente, nesse limite aqui, o resultado vai dar exatamente 1, né? Que é o valor do seno de π sobre 2 aqui. Nesse caso, é só substituir direto. Ok. E no denominador, o que acontece? Bora calcular o limite agora do cosseno de x, quando x se aproxima de π sobre 2 pela direita. A análise é a mesma. Agora você vai pensar no eixo do cosseno. Nota aqui, eu estou me aproximando desse número, só que usando valores maiores, ou seja, um ângulo com abertura maior. Então, ainda é desse lado aqui, ó. Só que para o eixo do cosseno, se eu pegar um ponto bem aqui, por exemplo, a imagem está dando negativa. Se eu pegar um ponto bem aqui, a imagem está dando conta. Ainda está dando negativa. Estou me aproximando aqui, ó, de 0, nesse caso, porque quanto mais eu me aproximo de π sobre 2, mais o cosseno de x se aproxima de 0 na imagem. Então, nesse caso, olha o que aconteceu. Esse limite aqui vai dar 0. Limite do cosseno de x, quando x tende a esse número aqui, π sobre 2, pela direita, usando valores maiores, está dando 0. Só que há valores positivos ou negativos? Nesse caso é negativo. Ó.
Porque eu estou pegando pontos aqui e me aproximando de π sobre 2. Ou seja, eu estou no segundo quadrante, e o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, aqui há valores negativos. Ok, então feito isso, né? Então, aqui está dando um número positivo, né? No limite que deu 1, e aqui está se aproximando de 0 a valores negativos. Nesse caso, quanto é que dá isso daqui? Esse limite? Quanto? Menos infinito. Aí acabou a questão. Ok. E se fosse ao contrário aqui, né? Se ao invés de ser pela direita, fosse pela esquerda, fosse negativo aqui. Aí, nesse caso, é a mesma análise, só que eu estaria me aproximando de π sobre 2 agora, daqui para lá, usando valores menores em relação ao ângulo. Eu pegaria um ponto aqui, o valor seria positivo, né? Então, nesse caso aqui, se fosse menos, x tendesse a π sobre 2 pela esquerda, aqui não seria menos infinito, seria mais infinito. Ok? Todo mundo entendeu isso daí? É difícil? Dá para fazer na prova? Olha lá, hein? Ok, bora passar. Até agora está tudo muito fácil. Lembra no início da aula que a gente viu a assíntota horizontal, né? Era o valor do limite, quando x ia para mais ou menos infinito, né? Agora a gente vai definir isso aqui, ó, assíntota vertical. É bem simples, na verdade, né? Então, toda vez que tu tiver uma dessas duas situações aqui acontecendo, ó, te dou uma função f, se o limite de f de x, quando x tende a p pela direita, é igual a mais ou menos infinito, ou se o limite da tua função, quando x tende a p pela esquerda, é mais ou menos infinito, nesse caso, olha o que eu estou te dizendo, nesse caso eu vou te dizer que o x igual a p é uma assíntota vertical para essa curva aqui. Ok. Então, trouxe uma questão aqui. Ok, como é que eu faço para verificar que x igual a 2, nesse caso, é uma assíntota horizontal para essa curva aqui? Basta eu aplicar a definição, ou seja, eu tenho que calcular um desses dois limites aqui. Se eu verificar que a função vai para mais ou menos infinito nesse primeiro caso aqui, eu já posso concluir que x igual a 2 é uma assíntota vertical, né? Mas, em geral, eu posso te pedir o seguinte, eu te dou uma curva e te pergunto o seguinte, quais as assíntotas verticais para aquela curva? Aí você vai me perguntar, professor, como é que eu acho isso? Em geral, é o seguinte, ó, se eu não te desse esse x igual a 2 aqui, eu te desse só isso aqui. Aí te pedisse quais as assíntotas verticais para essa curva. A ideia é sempre a mesma. Olha para a tua função e verifica se a tua função tem um ponto de descontinuidade. Esse ponto de descontinuidade é exatamente o ponto que tu tem que calcular o limite, a direita e a esquerda. Se alguma dessas duas situações aqui acontecer, então, aquele ponto do domínio onde tem uma descontinuidade vai ser uma assíntota vertical. Então, bora analisar esse exemplo bem aí. Deixa eu pegar aqui, só para mim não errar. Tá aqui. Na verdade, ele é bem simples. Deixa eu apagar. Então, quero verificar se x igual a 2 é uma assíntota horizontal para essa curva aqui. Y igual a 1 mais 1 dividido por x menos 2, tudo isso ao quadrado. Como é que eu verifico se x igual a 2 é uma assíntota vertical para essa curva? Basta eu calcular, nesse caso, esse limite aqui, ó. Limite dessa função aqui, no caso 1, mais 1 dividido por x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, por exemplo, pela direita. Então, é a mesma análise que a gente fez lá na assíntota horizontal, né? Bora analisar o que acontece com esse limite quando x se aproxima de 2 pela direita. Então,
se fosse só o número 1, né, o limite ia ser o próprio número 1. Nesse caso não é. Então, bora analisar aqui. Ó. Nota que quando x se aproxima de 2 pela direita, aqui está dando um número maior que 2 e na diferença é positivo. Então, número positivo ao quadrado, né? Só que eu estou me aproximando de 0, né? Porque aqui está se aproximando de 2. Né? Nessa diferença está se aproximando de 0. Só que, tanto faz, né? Eu me aproximar de 0 pela direita ou pela esquerda, nesse caso, como está elevado ao quadrado, é sempre um número positivo, olhando só para o denominador aqui. Então, fica fácil nesse caso. Ó. No numerador aqui vai dar 1, quando x tende a 0 pela direita, e no denominador aqui a gente tem uma função que se aproxima de 0 a valores positivos. Nesse caso aqui, esse quociente vai dar quanto? Mais infinito. Porque aqui dá um número positivo e a função do denominador se aproxima de 0 a valores positivos. Vocês estão entendendo bem isso aqui, gente? Sim ou não? Ok, né? Aí o que a gente tem? A gente tem o número 1 somado com mais infinito. Quanto é que dá isso aqui? Mais infinito. Ok, nessa questão, você só faria isso, né? Para verificar se x igual a 2 é assíntota horizontal para essa curva, você calcula esse limite e verifica se dá mais infinito ou menos infinito. Como aqui deu mais infinito, você só conclui, né? Logo, x igual a 2 é assíntota, eu vou abreviar aqui, vertical. Aí acabou a questão aqui. Caso eu não te diga isso aqui, eu coloque só a curva e pergunte para você o seguinte: quais as assíntotas verticais para essa curva? Aí você tem que calcular esse limite e o limite quando x tende a 2 pela esquerda também, tem que calcular os dois. Porque existem casos, né, de funções que têm mais de uma assíntota vertical. Por exemplo, essa nossa função bem aqui, né? Ó, porque a função cosseno de zero não, cosseno de x, ela tem vários pontos de descontinuidade, né? Toda vez que o cosseno zera, aí nesse quociente aqui a gente vai ter um ponto de descontinuidade. Então, nesse caso aqui vai ter várias assíntotas verticais. Ok. Então, pulando de assunto. Agora a gente vai só comentar um pouco aqui usando o gráfico para chegar num teorema muito importante dessa parte, a função exponencial e logaritmo. Então, esse gráfico aqui é uma função exponencial, onde esse a é maior que 1. Só lembrando, né, que, por definição, a função exponencial, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, tem que lembrar esses detalhes aqui. Então, por esse gráfico aqui, a gente consegue extrair alguns limites, né? Por exemplo, o que acontece com a nossa função quando x vai para menos infinito aqui? Ó? Quanto mais eu caminho aqui para o lado esquerdo, o que acontece com o gráfico da função? Está se aproximando de quem? De 0, né? Então, nesse caso, a gente pode afirmar o seguinte, que o limite dessa função, nessas condições, quando x vai para menos infinito, é igual a 0. Por outro lado, eu poderia te perguntar o seguinte, o que acontece quando x cresce aqui, vai para mais infinito? Quanto mais eu cresço aqui o valor do x, olha o que acontece com a imagem da tua função, está crescendo indefinidamente. Então, nessas condições, eu posso dizer que o limite dessa função aqui, a elevado a x, quando x vai para mais infinito, é igual a mais infinito. Então, sem muito rigor matemático, isso aqui é só análise de gráfico. Ok, isso aqui é quando a é maior que 1. Porém, se esse a estiver entre 0 e 1, olha o que acontece com o comportamento da tua função. Ó. Ela vai ser decrescente agora. Então, olhando o gráfico, fica fácil de identificar, por exemplo, o que acontece com o limite dessa função quando x vai para mais infinito. Olha, o gráfico da tua função se aproxima de quem? De 0, né? Então, quando x vai para mais infinito, o limite dessa função é 0. Analogamente não, né? Por outro lado, quando x vai para menos infinito agora, olha o que acontece com o gráfico da tua função. Ele está crescendo indefinidamente. Então, nessas condições, se a gente calcular o limite dessa função a elevado a x, quando x vai para menos infinito, o resultado vai dar mais infinito. Agora, a função logarítmica. Né?
Ok. Só lembrando, né, que esse A ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O gráfico dessa função aqui, nesse caso esse A é maior que 1, a gente pode ter alguns detalhes aqui para tirar. Por exemplo, o que acontece com o gráfico da tua função quando x cresce indefinidamente aqui, vai para mais infinito? Então, se você olhar o gráfico, ele está crescendo, né? Não está crescendo que nem a função exponencial aqui nesse caso. Cresce bem rápido aqui. A logarítmica não, ela cresce um pouquinho mais devagar. Mas, não se engane, né? Quando o x vai para mais infinito, esse gráfico aqui, a imagem da tua função também vai para mais infinito, no limite. Tem um outro limite que a gente também pode considerar aqui, ó, quando o x se aproxima de 0 aqui pela direita. Não faz nem sentido analisar o que acontece quando o x vai para menos infinito, porque nem faz parte do domínio da função. Mas aqui, quando o x tende a 0 pela direita, aí sim, nesse caso, olha o que acontece com a tua função. Está decrescendo infinitamente. Ou seja, quando o x tende a 0 pela direita, o limite dessa função é menos infinito. Por outro lado, se o a agora estiver entre 0 e 1, olha o que vai acontecer. Ó. Quando o teu x vai para mais infinito, a imagem da tua função vai para mais infinito. Está decrescendo aqui. Ó. E quando o teu x se aproxima de 0 pela direita, a imagem da tua função se aproxima de mais infinito aqui. Se aproxima não, né? Porque a gente nunca chega no mais infinito. A imagem tende a mais infinito, nesse caso. Então, tudo isso que a gente acabou de ver nos gráficos está expresso nesse teorema aqui. Então, considera a função f de x igual a função exponencial a elevado a x e a g como sendo a função logarítmica, log de x na base a, onde esse a é maior que 0 e diferente de 1. Então, essas 4 situações ocorrem para exponencial. Se o a é maior que 0, então o limite de a elevado a x, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Se o a... Maior que 0 não, maior que 1, né? Se o a é maior que 1, então quando x vai para menos infinito, a elevado a 0, no limite, é 0. E se o a está entre 0 e 1, então o limite de a elevado a x, quando x vai para mais infinito, é igual a 0. E se o a está entre 0 e 1, o limite de a elevado a x, quando x tende a menos infinito, é mais infinito. Ok, isso aqui é para a função exponencial. E para a função logarítmica, é algo bem parecido. Ó. Se o a é positivo, então esse limite de a elevado a x, positivo não, maior que 1. Limite do log de x na base a, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. E quando x tende a 0 pela direita, é menos infinito. E se o a estiver entre 0 e 1, o limite desse log, quando x vai para mais infinito, é menos infinito. E quando x tende a 0 pela direita, o limite desse log aqui é mais infinito. Ok, que a gente vai usar isso aí agora para resolver algumas questões, né? Por exemplo, essas aqui. Eu não vou resolver todas, eu vou resolver, acho que 3, eu acho, ou 2. Essa primeira aí, como é que a gente resolve? Aí você tem que pensar um pouquinho, né? Uma dica importante, é sempre interessante enxergar bem o gráfico dessas funções aí. Então, eu quero calcular o limite de quem? Eu vou calcular o primeiro lá. De x tendendo a menos infinito, da função 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou ter que dar uma mexida aqui, né? Porque eu tenho 2 elevado a um expoente negativo. Vou ter que dar uma manipulada aqui para melhorar. Vou escrever aqui embaixo. Então, esse limite que está aqui em cima, eu vou escrever da seguinte forma, como sendo o limite de x tendendo a menos infinito. Aqui eu vou deixar... Deixa eu tirar esse parêntese aqui. Ó. Não vai ter tanto problema. Né? Aqui eu vou deixar do jeito que está. 2 elevado a x, e aqui eu vou escrever o seguinte, vou escrever 1 sobre 2 elevado a x. Só que detalhe, como apareceu 1 no numerador, e 1 elevado a qualquer número é sempre número 1, eu posso escrever assim, ao invés de escrever 1 sobre 2 elevado a x, eu posso escrever
Assim. Aí fica fácil de enxergar. Ó. Aqui eu tenho uma exponencial, onde a base é um número maior que 1, e aqui eu tenho uma função exponencial, onde a base é um número entre 0 e 1. Aí eu tenho que pensar o seguinte, lembrar do gráfico dessas funções. Na função exponencial, cujo a base é maior que 1, o gráfico dela é isso aqui. Ó. Isso aqui se o A for maior que 1. E se o A estiver entre 0 e 1, o gráfico vai ser isso aqui. Ó. Isso aqui, se o 0 é menor que A, é menor que 1. Então, com o auxílio desses dois gráficos, a gente vai calcular esse limite aqui. Nota que aqui a gente tem uma função exponencial de base 2. 2 é maior que 1, então cai nesse caso aqui. Ó. Como o x vai para menos infinito, o que acontece com o gráfico dessa função quando vai para menos infinito? Tende a 0, né? Então, aqui, ó, tende a 0. E esse outro caso aqui? Como a gente tem o meio aqui na base, o meio está entre 0 e 1, a gente cai nesse caso aqui. Ó. Então, a gente vai usar esses dois gráficos para resolver esse problema aí. Quando o x vai para menos infinito, olha o que acontece com a imagem da tua função. Vai para mais infinito nesse caso. Então, aqui está indo para onde? Mais infinito. Portanto, quanto é que vale esse limite aqui? Quando o x vai para menos infinito. Aqui vai dar 0, não é mais infinito, então isso aqui vai dar mais infinito. Essa não foi difícil, né? Foi até tranquila. Deixa eu ver qual que eu vou fazer agora. Eu vou deixar esse item 2 e esse item 3 como exercício para vocês fazerem. Eu vou fazer a última agora. Essa última é um pouquinho mais delicada. Então, deixa eu apagar aqui. A última a gente tem que calcular isso aqui, né? O limite, quando x tende a mais infinito, de x log natural de 2 menos o log natural de x, não, 3 elevado a x menos mais 1. É isso aqui que a gente tem que calcular. E agora, como é que a gente faz isso? Para calcular esse limite aí, a gente tem que lembrar de algumas propriedades de logarítmico. A primeira delas eu vou usar bem aqui. Ó. Se eu tenho um número multiplicando log, ele vai passar como o expoente de quem está aqui dentro. Depois eu vou ter o log da diferença. O log da diferença é o quociente do log, né? Log do quociente, na verdade. Então é isso que a gente vai arrumar. Então deixa eu escrever aqui. Usando a propriedade de log, agora eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o limite de x tendendo a mais infinito. Aqui vai ficar o log de 2 elevado a x, então log natural de 2 elevado a x, menos esse aqui eu não vou mexer por enquanto, log natural de 3 elevado a x mais 1. Log da diferença, né? Como a base é a mesma aqui, que é o número e, o número e a gente sabe que é maior que 1, estou falando isso porque já vai adiantar algumas coisas mais para frente. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Isso vai ser igual, vou escrever mais para cá para dar espaço. Isso vai ser igual o limite, quando x tende a mais infinito, de quem? Vai ficar o log natural, eu vou abrir aqui um parêntese, vai ficar 2 no numerador, 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x mais 1. É isso que acontece. E agora, professor? Nota que aqui a gente tem uma função composta, né? Tem uma função composta aqui. Será que dá para usar aquele teorema da função composta? Calcula o limite aqui para dentro e verifica se existe esse limite. Caso exista, vai ser um ponto, né? Se esse ponto faz parte do domínio dessa função. Se acontecer isso, beleza. Se não acontecer isso, aí problema, né? Nesse caso aí, não vai dar.
A gente vai fazer, mas a gente vai verificar que não vai dar. Mas a gente vai precisar desse limite aí. Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, bora calcular o limite para essa função aqui de dentro. Na mesma tendência. Então, bora dar uma pausa nesse limite aqui com log, bora pensar só no limite aqui dentro. Então, limite, quando x tende a mais infinito, de 2 elevado a x sobre 3 elevado a x mais 1. Observa o seguinte, eu vou usar a mesma estratégia que a gente fazia lá com o polinômio. Eu vou tirar 2 elevado a x em evidência daqui de cima, se bem que eu já está sozinho, né? E aqui eu vou tirar 3 elevado a x em evidência. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, em cima vai ficar 2 elevado a x, e aqui vai ser 3 elevado a x. Vou botar assim separado, que vai ficar mais fácil. Aqui sobra o número 1, e aqui sobra quem? Sobra 1 menos 1 sobre 3 elevado a x. Detalhe, aqui, ó, tem 2 elevado a x, 3 elevado a x. Eu posso escrever assim. Todo mundo aqui está elevado a x. A mesma coisa aqui. 1 sobre 3 ao cubo. Só que aqui, como é 1, eu posso escrever como sendo 1 sobre 3, tudo isso elevado a x. Aí, bora analisar o que acontece quando o teu x vai para mais infinito. Nesse caso, a gente tem uma exponencial, onde 3 sobre 2 está um número entre 0 e 1, e a gente tem uma exponencial bem aqui, que é 1/3, né, que é um número entre 0 e 1. Qual é o gráfico que a gente vai usar para auxiliar nesse caso? Vou fazer bem aqui. O gráfico de uma função exponencial, onde o a está entre 0 e 1, é algo assim. Quando o x vai para mais infinito, aqui vai dar quanto? Esquece aqui que tem esse quociente, pensa só aqui. Como aqui é um número entre 0 e 1 na base, quando x vai para mais infinito, a imagem está se aproximando de quem? De 0, né? Então, aqui tende a 0. Aqui dentro acontece a mesma coisa, esse número bem aqui. Esse número bem aqui tende a 0. O que sobra daqui é 1 dividido por 1, que dá 1, só que aqui está dando 0. Então, esse resultado todinho aí dá 0. Ou seja, aqui dentro o limite deu 0, só que 0 não faz parte do domínio da função logaritmo. E agora, professor? Agora você tem que pensar o seguinte, eu não vou trabalhar dessa forma, né? Eu vou fazer agora uma substituição de variável. Vou considerar o seguinte, vou considerar u igual a 2 elevado a x dividido por 3x mais 1. Ok. E o que acontece com a tua u quando x vai para mais infinito? Então, a gente acabou de verificar que quando x vai para mais infinito, a tua função u, que na verdade foi esse limite aqui que a gente acabou de calcular, vai para 0, né? Então, u tende para 0. Então, olha o que a gente tem. Isso aqui é o nosso u. X vai para mais infinito, implica que a u tende a 0. Então, vou usar essas informações agora aqui no log. Então, vou reescrever assim, log de quem? Limite do log natural de u. Quando u tende a quem? Tende a 0. Vocês entenderam? Ok. Aí você tem que lembrar o seguinte, que a base aqui, o log natural é quem? É o número e, né? O número e não é maior que 1. E qual é o gráfico da tua função
logarítmica quando A é maior que 1. É algo assim, né? Não é isso? Aí você tem que analisar esse gráfico agora para cá. Ok, como a tua função tem esse comportamento quando A é maior que 1, nesse caso é verdade, porque é o log natural, então a base é o número E, que é maior que 1. Então, quando o teu U se aproxima de 0, ou seja, o teu U está indo nessa direção aqui. A imagem da tua função está indo para onde? Para menos infinito. Nesse caso aqui, esse limite todinho que a gente acabou de verificar, dá menos infinito. Todo mundo entendeu isso aí? É difícil? Assim, não, o professor fazendo parece tão fácil, né? Mas às vezes a gente vai fazer sozinho, dá vontade de destruir tudo e não consegue fazer nada. Eu passei por isso, é normal. Olha só o que a gente vai estudar agora. Limite fundamental exponencial. A gente estudou o limite fundamental trigonométrico, lembra? Deixa eu apagar aqui. A gente estudou isso aqui nas aulas anteriores. É o limite do seno de x sobre x quando x tende a 0. Esse aqui é o limite trigonométrico fundamental, o limite fundamental trigonométrico. Ok. Agora a gente vai estudar outra coisa, né? Que é esse outro limite aqui. Eu vou apagar esse. É esse outro limite aqui, ó. Limite de quem? Quando x tende mais infinito, 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x. Isso aqui vai dar quem? Olha quem é que dá. Agora eu te pergunto, se eu não te dissesse que isso aqui era o número E, olhando só para cá, você ia me dizer que isso aqui dá o número E? É improvável, né? Tu olhar só para cá e dizer, não, isso aí vai dar o número E. Eu já fiz a demonstração, mostrei que isso, de fato, dava o número E. Não é uma demonstração trivial. Detalhe que faltou aqui, né? Gente, vocês não me falam nada aqui, vocês ficam só rindo da minha cara, né? Tá bom. Ok, agora a gente vai usar esse limite aqui, a gente não vai demonstrar ele, para resolver outras questões, né? Resolver os problemas. Tá, bora continuar, né? Só para detalhes aqui, esse limite aqui está o número E, quando x vai para mais infinito. E se o x for para menos infinito? Quanto é que dá o limite? O que vocês acham que dá? Quem acha que dá 1 sobre E aí? Levanta a mão. Quem acha que dá menos E? Ninguém. Ninguém sabe de nada. Quem não sabe de nada, levanta a mão. Para com isso, gente. Olha o que acontece. Quando x vai para menos infinito, esse limite também dá o número E. Então, tanto faz, para mais infinito ou para menos infinito, também dá o número E. Na nota de aula de vocês está demonstrado lá esse resultado aqui. Eu não vou fazer aqui, não. Ok, bora usar esse limite aí para calcular esse daqui agora. Limite, deixa eu escrever aqui em cima, né? Como é que eu faço para mostrar agora que o limite, quando U tende a 0, disso aqui, 1 mais U elevado a 1 sobre U, também é o número E. Como é que eu faço para mostrar isso? Usando esse limite exponencial aqui, fundamental. Olhando para cá, ainda não está parecido com o que está lá, né? Então, eu quero provar isso aqui, né? Que esse limite dá o E. Então, eu tenho que fazer aparecer aqui exatamente o que aparece aqui, ó. Tem que fazer aparecer 1 sobre x aqui, o x aqui no expoente, e a tendência, x tendendo a mais infinito. Aqui a gente tem U tendendo a 0, aqui tem 1 mais U, tudo isso dividido, elevado a 1 sobre U. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte, para ficar igual aqui, tem que aparecer 1 sobre x, né? Então, vou fazer o seguinte, vou considerar U igual a 1 sobre x. Daqui, observa o que acontece. Se U é igual a 1 sobre x, né,
eu tenho que ter só o número x aqui. Então, eu tenho que pensar, quem é só o número x? Então, só o número x vai ser igual a quem? 1 sobre u. Já está aparecendo aqui o que eu quero. Né? Só falta trocar essa tendência aqui, né? Aí observa o seguinte, quando x vai para mais infinito não, né? Quando u tende a zero, na verdade, pensei ao contrário aqui. Observa o seguinte, quando u tende a zero, o que acontece aqui com o teu x? Implica que x vai tender a quanto? Agora ficou difícil, né? Porque aqui, quando u tende a zero, tu pode pensar zero pela direita ou pela esquerda. Se for pela direita, vai dar um resultado, se for pela esquerda, vai dar outro resultado. E aqui vai dar mais ou menos infinito. Nesse caso, a gente vai ter que pensar em duas situações. Primeiro, a gente vai pensar quando x tende a zero pela direita. Agora sim, ó. Então, aqui tu vai ter 1 dividido por u tende a zero pela direita, a valores positivos. Nesse caso, vai dar mais infinito. Aí tu vai calcular o seguinte, ó, como u tendeu a zero pela direita, tu vai calcular esse limite aqui, ó, limite de u tendendo a zero pela direita de 1 mais u elevado a 1 sobre u. A gente vai calcular, na verdade, esse limite aqui. Depois a gente calcula o limite quando u tende a zero pela esquerda e vai analisar os limites laterais. Então, a gente vai, para calcular isso aqui, a gente vai calcular os limites laterais. Lembrando lá daquele teorema. Então, como a gente já conhece quem é u, quem é x, e já sabe a tendência do nosso x, é só substituir direto. Então, isso aqui vai ficar o limite de 1 mais u, quem é u? É 1 sobre x. Tudo isso elevado a 1 sobre u, só que 1 sobre u é quem? Está bem aqui, é x. Ó. É x. Quando o x tende a quanto? Mais infinito. Nesse caso aqui vai dar quanto? É exatamente limite fundamental exponencial. Nesse caso aqui dá o número e. Difícil isso? Olha lá, hein? É muito difícil isso? É não, pô, tranquilo. A mesma análise agora a gente vai fazer pensando no u se aproximando de zero pela esquerda. Então, tu vai colocar assim, ó. Então, se u se aproxima de zero pela esquerda, isso implica que, ó, quando u se aproxima de zero pela esquerda, aí você vem olhar para cá. Aqui está dando 1 e aqui está se aproximando de zero a valores negativos. Nesse caso, no limite, quando u tende a zero pela esquerda, x vai tender a quanto? Menos infinito. X vai tender a menos infinito. Aí é a mesma análise. Você vai calcular o limite de 1 mais u, tudo isso elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero pela esquerda. Isso aqui vai dar o limite de quem, né? 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x, quando x tende a menos infinito agora. Então, aqui eu só substituir de novo, né? Quem é o nosso u? É 1 sobre x, coloquei bem aqui. Quem é nosso 1 sobre u? Está bem aqui, ó. É igual a x, eu coloquei bem aqui. E quando u vai se aproxima de zero pela esquerda, o nosso x vai para menos infinito, ou seja, a gente conseguiu essa tendência aqui. Isso aqui também é o limite fundamental exponencial, que dá quanto? Dá exatamente o número e. Ou seja, a gente calculou o limite à direita, deu o número e, calculou o limite à esquerda, deu o número e. Né? Como os limites laterais existem, são iguais, e a gente pode concluir que esse limite aqui, esse aqui, é o número e. Aí acabou a questão. Alguma dúvida? Tá difícil? Tá não, cara. Deixa eu ver que horas são aqui. Falta 3 minutinhos, dá para fazer mais uma ainda, não dá? Bora fazer essa aqui, que é bem fácil. Deixa eu apagar aqui no meio. Vou fazer essa daí e vou deixar duas como exercício para vocês. Bem bacana.
Ó, esse daí pede para te calcular o limite quando x tende a mais infinito de quem? 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a x mais 2. E agora? O que fazer? Chorar, né? Não, chorar não. Então aqui a gente pode pensar da seguinte forma. Como aqui a gente tem uma soma no expoente, a gente tem que lembrar dessa regra básica aqui, ó. Tu tem A mais B. A mais B não, né? Tu tem isso aqui, ó. A elevado a x mais y. Isso aqui é igual a elevado a x, que multiplica a elevado a y. Então, é isso aqui que a gente vai aplicar ali agora. Então, a gente conserva a base, né? Conserva a base não, a gente vai dividir a base aqui, a mesma base vai elevar os expoentes aqui que estava na soma. Então, isso aqui vai ser escrito assim, como sendo o limite de quem? 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado a quem? A x, vezes a mesma base, 1 mais 1 sobre x, tudo isso elevado ao quadrado. Isso quando o x tende a mais infinito. Aqui nesse número, está dando o limite fundamental exponencial. E aqui, quando o x vai para mais infinito, o que acontece? Aqui dentro, ó, tu tem 1 sobre x. Quando o x vai para mais infinito, esse número aqui dentro vai para zero. Fica só 1 ao quadrado. Então, aqui está dando o número e aqui está dando o número 1. Quanto é que dá isso daí no limite? Isso aqui vai dar o número e vezes o número 1. Também dá o número e. É difícil? Não, né? Só tem que praticar muito, né? Ok. Então, essa daqui, ó, eu vou deixar como exercício para vocês resolverem. A ideia também é fazer uma substituição. E essa outra aqui também é para vocês pensarem um pouco nela. Isso aqui é bem interessante. Eu acho que eu vou visitar vocês na monitoria da sexta de novo e qualquer coisa eu comento sobre essa questão lá. Ok? Na próxima aula a gente vai ver outros assuntos mais interessantes. A gente vai dar um início já no estudo de derivada, né? As noções iniciais ali, algumas propriedades assim, bem do início mesmo, que eu já quero cobrar uma questão na prova, né? De derivada. Então, por hoje é só. Até quarta-feira, estudem muito, até de madrugada, até de manhã, 24 horas. Até mais, pessoal. Valeu.